Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de artes. Ok, pessoal? Vamos utilizar o nosso livro hoje. Peço que vocês abram na página 9, primeiro capítulo do livro de arte. Vamos continuar trabalhando um pouco sobre o expressionismo, tá bom? Nossa última aula, eu já estou cansado desse expressionismo. Não se preocupe, tá bom, gente? A nossa última aula de expressionismo, eu quero mostrar apenas para vocês aqui algumas das obras e também a sua influência aqui no Brasil, tá bom? Edvard Munch, basicamente o representante do expressionismo. Vou mostrar algumas das suas obras, tá bom? E em seguida a gente vai trabalhar o nosso livro, portanto peço que vocês já abram aí, tá? Página 9, enquanto vocês abrem, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui, tá bom? Pronto, pessoal, então, abram aí página 9. Vamos finalizar logo aqui o expressionismo e então a gente passa a utilizar o nosso livro, tá bom? Como eu já tinha explicado para vocês, pessoal, de forma bem enfática sobre a questão do expressionismo, vocês já sabem que ele contém esses traços, né, essa distorção, essa mudança de realidade, essa distorção na realidade. Já tinha explicado isso para vocês. Vocês viram que é um movimento que indica mais a tristeza, a angústia. Ele tem um viés muito triste, um viés muito amargo, vamos dizer assim, né? Diga-se de passagem, porque é um movimento que é muito voltado à tristeza, à expressão do sentimento de tristeza, de angústia. Bom, essa é a base do expressionismo. Aí já estão as características das quais vocês já têm conhecimento, tá? O expressionismo é o nome de uma vanguarda artística europeia do início do século XX. Esse movimento artístico está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. Origem do expressionismo. Devemos destacar que o expressionismo não possui uma localização geográfica definida e sua duração é imprecisa. Entretanto, o consenso é de que tenha surgido na Alemanha em meados de 1905. Nesse ano se deu a criação do grupo Die Brücke, a ponte, pelos artistas Ernst Trisch e Eric Ruppel e Carl Smith Holtloff, entre outros. Por isso, essa corrente também é chamada de expressionismo alemão, tá? Então, é bom a gente destacar aí que o expressionismo ele não teve uma origem. A gente não sabe exatamente a origem. Ele teve, a gente só não sabe, não conseguimos identificar a origem do mesmo. É possível, né, que tenha sido surgido na Alemanha, mas não podemos confirmar, não podemos dizer se é verídico ou não, tá bom? Pronto, queria mostrar para vocês aqui Edvard Munch, tá bom? Que foi um dos maiores representantes do expressionismo, como vocês já sabem, tá bom? Edvard Munch, ele é ainda um dos maiores representantes até então do expressionismo, tá bom? Deixa eu mostrar algumas obras para vocês aqui, quero que vocês prestem bastante atenção para a gente poder finalizar aqui o nosso conteúdo de expressionismo, tá bom? Opa, pronto. São 23 obras, tá? Eu peço que vocês prestem bastante atenção. Algumas obras, pessoal, são até pesadas, na verdade. Pesadas no que sentido? Que expressam, de fato, a tristeza.
Tem algumas aqui que eu precisei filtrar para vocês, porque até então tenho mostrado para vocês o expressionismo, só que de forma mais leve. Mas há algumas obras expressionistas que não são nem boas de vocês visualizarem agora, tá? Devido à nudez, né? Que eles costumavam bastante pintar homens e mulheres pelados, no intuito de demonstrar o sentimentalismo da questão sexual, não, como as pessoas eram vistas sexualmente. Tá? Então, o expressionismo, até então, a forma como eu tenho mostrado para vocês, foi uma forma mais leve, foi uma forma mais suave. Mas, caso vocês depois queiram pesquisar, não tem problema, o expressionismo ele ainda é um pouco mais sério nessa questão. Ele demonstra de forma muito enfática essa representação da tristeza humana. Ele, como a gente viu no nosso slide, ele é uma vanguarda subjetiva, ou seja, não existe um padrão para a formação, a criação das imagens, não existe esse padrão. O artista ele tem um livre arbítrio para escolher a forma como ele quer pintar, e essa forma ela é subjetiva justamente por isso, porque é opcional, o artista ele não precisa seguir um padrão, como é, por exemplo, vamos dizer assim, o dadaísmo, que tem aquele padrão do nonsense, né, que vocês vão estudar futuramente sobre a questão do não fazer sentido. Não é igual, por exemplo, dizer aqui, o impressionismo também, não é igual à arte moderna, não. Ele tem características peculiares. Cada artista ele é um artista peculiar, ele tem as suas próprias características. Ele não precisa seguir um padrão, ele não precisa seguir, sabe, uma definição. Claro que tem algumas características que marcam o movimento, são as características mais usadas pelos artistas daquele movimento artístico, como, por exemplo, os traços distorcidos, as imagens com cores fortes e angustiantes, são algumas características do movimento, mas não quer dizer que eles sejam necessários, que seja necessário haver alguma daquelas características. Não, são apenas as características mais usadas pelos artistas expressionistas, que consequentemente, caracterizou o movimento daquela forma, tá bom? Então, vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, prestem bastante atenção aí, são algumas das obras de Edvard Munch, o maior representante do expressionismo. Se atentem, pessoal, às características que eu falei sobre o expressionismo, tá? Como, por exemplo, as cores fortes, as linhas e traços distorcidas e o viés de tristeza, como esse daí, por exemplo.
Ok, pessoal. Então, vocês viram aí algumas das obras. Como eu falei, ainda filtrei algumas, porque algumas são bem pesadas, inclusive de Edvard Munch também, tá? Mas por isso, por agora, vocês só precisam saber disso, tá? Essas características do movimento. Beleza? Então, a gente finaliza o expressionismo. A influência do expressionismo no Brasil, claro, deu origem a outros movimentos artísticos que a gente também vai estudar ao decorrer desse ano letivo. Beleza? Então, finalizamos aqui o expressionismo e agora nós passamos para a página 9 do nosso livro de artes, tá bom? Abram aí, por favor. Livro de artes na página 9. Livro de artes na página 9, tá bom? Logo aqui na página 9, pessoal, existe um pequeno texto aqui que eu vou ler com vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui, porque algumas pessoas estão... Beleza, vamos fazer a leitura desse texto junto aí, tá bom? Aqui o título do capítulo é A Arte Tem Vida, de Regina Varte, Arte Imaterial e Espiritual. Regina Vater diz: arte para mim é vida. Hoje em dia é uma experiência religiosa. É o processo de recriação. Talvez seja até pretensioso dizer isso, mas me sinto participando dessa força criadora do universo. Sem a arte eu não teria crescido como pessoa. Ela me ajudou a desvendar o mundo de dentro e o mundo de fora. E a coisa mais importante dessa história toda é o compartilhamento com o outro. Eu não faço arte para mim, faço arte para a celebração com o outro. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Viver é uma arte. Bom, então, será que você concorda com essa afirmação? Isso me remete bastante à questão de Van Gogh. Van Gogh, ele foi um artista também um pouco expressionista, e Van Gogh, ele, inclusive, essa obra aqui que está aqui no nosso slide, isso aqui é dele, tá? Van Gogh. Foi ele que pintou esse fundo aqui, tá bom? Claro que não agora, né? Faz muito tempo já. Deixa eu voltar para lá agora. Então, voltando ao que eu estava dizendo aqui para vocês, Van Gogh, ele se suicidou, né? E antes do seu suicídio, a biografia da sua vida era que ele tinha tentado se encaixar em uma profissão que ele não se encaixava. Ele tentou procurar aquelas profissões que eram mais respeitadas, entre aspas, né? Mas ele não se via em nenhuma delas, o que fez com que ele decidisse pintar, e através da pintura ele conseguia se expressar. Essa é a história de Van Gogh. Então, a arte, sim, ela é vida, ela mostra para você uma outra forma de você perceber as coisas, de você visualizar as coisas, ela muda a sua perspectiva. Bom, então agora a gente tem um questionamento aqui. A maioria são respostas pessoais, tá bom? Pronto. Primeiro questionamento aí no livro de vocês. O que é arte para você? Para vocês aí, o que é arte? E o segundo, se você pudesse pegar uma frase das autoras para resumir aquilo que você pensa sobre o que é a vida, qual você escolheria? Justifique sua resposta. Então, a gente tem esses dois questionamentos. Eu vou dar 1 minuto para vocês responderem eles, cada um 2 minutos, tá? Primeiro, o que é arte para você? Que é a arte para você? Segundo, se você pudesse pegar alguma das frases dessas autoras aí, para resumir o que você pensa da vida, qual você escolheria e por quê? Tá bom? Então, vocês vão responder isso aí. Eu vou dar 2 minutos. É uma resposta pessoal, não existe resposta certa ou errada, é uma resposta pessoal. Cada um vai pensar na sua resposta, tá bom? E vocês vão guardar aí, né? Vocês não vão poder me dizer agora, depois vocês vão me dizer. Eu também vou dar a minha resposta para vocês. Tem 2 minutos para a gente refletir nesse questionamento aí, tá bom?
E aí, pessoal, qual foi a resposta de vocês? Bem, a minha, o que é arte para você? A arte, para mim, é a mudança de perspectiva, é a compreensão de uma perspectiva diferente da minha. Para mim, isso que é a arte. Eu acho que através da arte eu consigo visualizar perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes. Para mim, isso é o que representa a arte. Segundo, se eu pudesse pegar uma frase das autoras para resumir aquilo que você pensa sobre o que é a vida, qual você escolheria? Justifique sua resposta. Eu acredito que o segundo, de Clarice Lispector. Eu acho que viver é uma arte. A arte ela tem características diferentes e subjetivas, e a mesma coisa é a vida. A vida ela é subjetiva, ela possui traços subjetivos, mas não quer dizer que a minha resposta esteja correta, uma resposta pessoal, onde cada um vai apresentar o seu argumento para justificar a sua resposta. Tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui agora, seguindo aí no nosso livro, beleza? Algumas atividades do nosso livro, pessoal, não poderão ser realizadas devido ao fato de algumas poderem ser feitas presencialmente. Como estamos tendo essas aulas remotas, não podemos ainda trabalhar essas atividades, tá bom? Mas vamos lá. As atividades que a gente pode trabalhar, a gente trabalha aqui, tá? Que a gente não pode, a gente deixa para uma outra ocasião. Bom, vamos agora aí para a página 10, tá bom? Abram aí na página 10. Pronto. Na página 10, pessoal, ele propõe mais dois questionamentos. Você concorda com as autoras dos dois textos anteriores, quando elas afirmam que o viver e a vida são a arte? Sim, vocês concordam com isso? Eu, sim. Eu acredito que vocês também concordam, mas a resposta é pessoal. Bom? Segundo, vimos no começo do capítulo que Frida Kahlo representava em suas pinturas o que acontecia em sua vida. Agora, observe algumas de suas obras. Frida Kahlo, autorretrato, cabelo cortado, meus avós, meus pais e eu. Interessante. Observe atentamente todos os elementos que compõem as pinturas. Para interpretar uma pintura é necessário observar todos os elementos nela presentes. Por isso, preste atenção nos detalhes dos quadros acima e formule, segundo sua leitura, uma interpretação para eles. Essa interpretação aqui eu acho que não é necessário nem a gente observar por muito tempo, né? Aqui é como se fosse uma... Aí está falando aqui sobre a descendência dela, né? Os avós, os pais e, por último, ela. Cada um vindo de uma ordem genealógica diferente. Então, aqui essas características são bastante interessantes. Eu gostei dessa pintura aqui. Eu acho que ela tem uma representação muito boa de uma ordem genética. Muito boa, muito bom. A gente vai estudar essa Frida Kahlo futuramente, tá? Mas, por hoje, eu quero que vocês destaquem apenas as observações referentes ao expressionismo e aquele questionamento que foi feito agora há pouco sobre a arte e a vida. Viver é uma arte para você? Pronto. Fica aí esse questionamento. Viver é uma arte para você? E se sim, por quê? Por que você acha que o viver é uma arte? Quais são as características da vida e quais são as características da arte? Para mim, sim, o viver é uma arte, mas é uma resposta pessoal. Tá bom, pessoal? Então, por hoje a gente fica por aqui. Tá? Na próxima aula a gente vai estudar mais um pouco o nosso livro. Finalizamos o expressionismo, que era a minha preocupação com vocês agora. Tá? Considerando que é um movimento que vai ser ainda muito abordado aqui também no livro. Tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar mais o nosso livro aí, continuando na página 10, onde nós paramos hoje. Tá? Então, aconselho que vocês já façam a leitura aí. Tem algumas atividades, como eu disse anteriormente, que não podem ser feitas virtualmente, mas outras a gente vai adaptar para que vocês consigam fazer aí onde vocês estão e mandar para mim. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de ter estudado esse movimento expressionismo. Eu dei um pouco de ênfase nele, devido à sua importância no século XX. Tá? Mas na próxima aula a gente já vai iniciar o outro conteúdo, continuando na página 10. Tá bom? Próxima aula. Continuar o conteúdo do nosso livro.
livro a partir da página 10. Bom, leiam aí, beleza, pessoal? Façam a leitura do texto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me consultar no Classroom, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer. Fiquem em casa, não saiam de casa apenas se for necessário, para que a gente possa conter esse contágio desse vírus aí, que tem, infelizmente, né, dizimado a vida de muitas pessoas, tá, gente? Então, vamos fazer nossa parte, para que a gente também possa voltar ao nosso normal muito breve, tá bom, pessoal? Então, eu fico por aqui. Um beijo para vocês, um abraço. Tá? Qualquer dúvida que tiverem, podem falar comigo no Classroom. Hoje nós não teremos atividade de arte, pois vocês já tiveram uma semana passada, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula de artes, que será semana que vem. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, podem ir lá no Classroom. Até a próxima, gente. Tchau.